Fala, concurseiro, de volta aqui trazendo uma questão para vocês aí, o pessoal, né, conforme prometido, estou aqui fazendo uma revisão com vocês de raciocínio lógico e matemática para que a gente possa então entender melhor de que maneira a banca vem cobrando da gente, tá? Eu quis iniciar aqui com um assunto muito interessante porque é um assunto que desde 2020 anda frequentando bastante as questões, principalmente da prova de nível médio, mas isso não significa que não possa aparecer numa prova de nível superior. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo a prova aqui de 2020, né, do Crefono 5. Foram 3 itens aqui atrelados a esse assunto. Então ele traz uma situação para a gente aqui que um hino de um certo país possui aqui 250 palavras, tá? Então esse hino tem aqui 250 palavras e foi escrito em um alfabeto que possui 26 letras. Então eu tenho um alfabeto à disposição que tem 26 letras e tenho um hino composto com 250 palavras. Aqui ele não falou mais nada, tá? E aí ele tem os itens aqui todos, né? Nós vamos começar pelo item número 30. No item 30, ele fala bem assim: pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais de 9 vezes. Tá? Então aqui é uma questão interessante, porque às vezes se você nunca fez uma questão como essa, você pode gastar muito tempo da prova tentando resolver, batendo cabeça aqui nessa questão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu separei um exemplo aqui, mas antes vou falar um pouco sobre a teoria aqui, para que você perceba então como agir quando você tiver uma questão dessa, que lhe der uma situação numérica, com quantitativo de pessoas reunidas, alguma coisa assim, e ele quer saber, pelo menos tantas pessoas fizeram isso, pelo menos isso aconteceu, todo mundo fez isso. Então são questões normalmente do princípio da casa dos pombos, ou do princípio das gavetas, tá, pessoal? O princípio da casa dos pombos, ele vai trazer para a gente o seguinte, ó, que se N pombos devem ser postos em M casas, e se o N for maior que o M, ou seja, essa quantidade aqui, né, for maior que a outra, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo, tá? Então, lógico, né, que se você guardar um pombo em cada gaveta, se você tem a quantidade de pombos maior do que o número de gavetas, vai chegar um momento que quando você preencher todas as gavetas, você vai começar a repetir pombo. Você vai começar a colocar mais de um, pelo menos em uma gaveta. É mais ou menos essa a lógica. Então, isso aqui vai ser muito comum em problemas de aniversário. Ah, você tem um grupo de tantas pessoas, pelo menos tantas fazem aniversário no mesmo mês. E por aí vai. Eles vão. O examinador aqui é muito criativo. Pessoas reunidas também eles gostam de perguntar. Aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que é uma questão também da banca que foi cobrada lá em 2019 do concurso CRN2, Conselho Regional de Nutricionistas, segunda região. Então ele vem trazendo para a gente o seguinte aqui, ó, ele fala bem assim: 13 pessoas estão reunidas em um bar. Ele só trouxe isso. Aí o item era esse aqui, ó. Esse aqui que era o item. Pelo menos 2 delas nasceram no mesmo mês. Aí você fala, caramba, né? Como que eu vou fazer essa conta, né? De que maneira eu posso começar? Essa aqui até que é fácil, né? 13 pessoas, 12 meses, você vai ter uma aplicação imediata do princípio da casa dos pombos, ou seja, é mais fácil visualizar. E é por isso que eu trouxe esse exemplo, que aí nós vamos voltar lá naquela questão das letras do alfabeto. Então, pessoal, veja comigo. Se você tem 13 pessoas e aí você tem 12 meses, já que eu quero comparar se elas nasceram no mesmo mês, eu tenho 12 meses à disposição, né? Lembrando que lá eu tenho 26 letras à disposição. Aqui eu tenho 13 pessoas, lá eu tenho 250 palavras, que eu vou formar com essas letras, né, do alfabeto. Então pensa comigo, pessoal, são 13 pessoas reunidas aí numa sala. E eu tenho 12 meses à disposição. Se eu imaginar a situação mais enxuta possível, né, que cada um tenha nascido num mês, um em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, eu vou acabar encaixando cada pessoa em um mês, logo eu vou acabar usando 12 pessoas, só que são 13 pessoas, vai faltar uma pessoa. Então, se tiver 13 pessoas na sala, se eu supor aqui que não há repetição de meses,
eu vou distribuir essas 12 pessoas nesses 12 meses, supondo que esses 12 não vão repetir, mas vai sobrar uma, tá? Como eu não tenho o 13º mês, essa pessoa que sobrou, ela vai fazer aniversário necessariamente no mês de alguém, em um dos meses. Logo, o que a gente pode concluir? Né? Que alguém vai repetir, tá? Esse cara, ele vai entrar no mês de alguém. Nesse mês vai ter pelo menos 2 pessoas nascidas naquele mês. Então, pelo menos 2 nasceram naquele mês, tá? Como é que eu percebo isso? Eu poderia ter dividido aqui, ó. Poderia ter dividido, né? 13 por 12. Eu sei que isso aqui vai dar 1, alguma coisa. Então, passou de 1, tá? Passou de 1. No caso aqui de pessoas, né? Se passou de 1, não vai ter uma pessoa e meia, então eu vou supor aqui que vai ter 2 pessoas. Vai sobrar uma pessoa e essa pessoa vai ter que ser encaixada em algum mês. Então, por isso que a gente vai ter essa questão do número 2, né? Porque quando eu pego essa pessoa que sobra, coloco junto com pelo menos uma ali, alguma de um mês, vai passar até 2. Então, eu percebo que passa de 1, ou seja, vai ter mais de uma pessoa aqui, né? Fazendo aniversário ali em algum mês. Não sei qual, tá? E aí, pessoal, esse é um exemplo que eu queria que vocês observassem para a gente retomar lá na nossa questão. Nós temos aqui na nossa questão que são 250 palavras e 26 letras disponíveis. Ele quer saber se pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais de 9 vezes, tá? Ou seja, se houve uma repetição ali, né, dessa letra aí, né, mais de 9 vezes, né? Então, o que a gente pode fazer? No primeiro momento, de cara, a gente já fazer a divisão, aquela divisão que eu sugeri, não precisava no de baixo, mas eu sugeri dessa maneira. Aqui, de repente, seja mais interessante fazer isso. Porque se eu for distribuir as 26 letras aqui, né? Monta uma palavra com 26, monta outra palavra, vai chegar um momento, pessoal, que eu vou estar repetindo, né? Supondo que eu vou usar todas as 26 letras aqui. Usei as 26, certo? Mas são 250 palavras. Eu usei 26 numa palavra só, porque ele não falou qual o tamanho dessa palavra. Se eu trabalhar com todas as letras em cada palavra, eu consigo perceber que vai ter um monte de repetição. Mas se eu, por exemplo, já que ele não falou, se eu supor aqui que uma letra dessa vá repetir, tá? Então, cada vez que eu rodar um alfabeto desse, pelo menos uma letra vai repetir. Então, quantas vezes eu vou rodar esse alfabeto aqui? Eu vou descobrir isso pegando 250 e dividindo por 26, tá? Vocês vão perceber que quando eu pego aí esse valor, né? Quando eu pego aqui o 200, né, e 50 dividido por 26, eu vou obter aqui 9,6, tá? E aí, pessoal, claramente eu estou vendo aqui, ó, que deu 9 e passou. Ou seja, deu mais de 9. Eu consegui rodar o alfabeto, né, 9 vezes e ainda deu quase que foi possível rodar mais uma vez. Ou seja, deu mais de uma vez. Se você roda todas as letras do alfabeto, né, ou repete pelo menos uma delas cada rodada dessa, você vai ter então essa repetição da maneira como ele pediu, ó, que pelo menos uma letra do alfabeto foi utilizada mais de 9 vezes, tá certo? E aqui nesse hino, né, são 250 palavras que eu vou construir. Ele não me falou se é uma palavra com 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras, 20 letras, né? Então, eu posso supor que essa palavra aqui, uma palavra dessa, tenha 26 letras, todas elas aqui. Mas quando eu for usar a rodada de novo, montar uma segunda palavra, usando as 26, usando depois as 26 de novo, eu vou estar repetindo todas elas, né? E aí, quantas vezes eu vou conseguir repetir? Então, 9,6, mais de 9 vezes. Então, esse item aqui, pessoal, ele é um item que está certo, tá? Atrelado a essa questão, normalmente vem umas outras questões que ele pede uma conclusão. São conclusões ali que normalmente a gente não vai ter elementos para conseguir realizar uma afirmação, ou constatar aquilo que ele traz. Então, veja, aqui ele fala bem assim no 31, ele fala bem assim, há palavras
repetidas, tá? Aí no primeiro momento dá vontade de falar que sim, né? Porque são 26 letras, 250 palavras, vai ter palavra que vai repetir. Mas com base em quê, pessoal, que eu consigo garantir isso? Eu sei que eu consigo repetir letra. No item anterior, nós mostramos aqui que dá, né? Pelo menos uma letra vai repetir mais de 9 vezes. Agora, a palavra, será? Né? Será que eu consigo garantir que há palavras repetidas? Eu não consigo fazer essa conclusão. Porque ele não me deu elementos aqui da estrutura dessa palavra. Ele não me falou, primeiro, quais são as letras que tem, quantas letras tem cada palavra, a questão das mais informações, né, da estrutura dessa palavra. Então, logo, eu não consigo garantir que eu vou ter repetições de palavras, porque eu não sei o tamanho dessas palavras. Se ele tivesse falado quantas letras teria, eu olharia para o alfabeto e poderia supor. Mas como ele não me deu, né, não dá para fazer. Se ele tivesse falado aqui da repetição de letra, ele ia colocado quantas palavras, quantas letras tem em cada palavra, eu poderia aplicar o princípio da casa dos pombos de novo, só que envolvendo as letras com a quantidade de palavras de cada letra, certo? Mas não foi o caso porque ele não me deu isso aqui. Então eu não consigo afirmar nada a respeito disso, por isso o item está errado, porque ele afirmou que há, né, ele trouxe aqui que há palavras repetidas. Eu não consigo garantir isso para palavras, somente para letras, porque eu sei o total de letras, né, para formar os 250 palavras. E aqui, pessoal, o 32, ele vai na mesma linha, né? O 32, ele traz assim, ó. Todas as palavras do alfabeto foram utilizadas. Olha uma afirmação categórica aqui. Todas as letras do alfabeto foram utilizadas. Será mesmo que eu utilizei todas as letras? Aquela hora no 30 eu exemplifiquei, mas não dá para garantir aquilo, né? Eu estava supondo uma situação. Eu estou supondo, eu não posso garantir. A 32 está querendo que eu garanta que todas as letras do alfabeto foram utilizadas. Então, mais uma vez, eu também não consigo saber, pessoal, porque tem determinados hinos aí, de nações, que de repente não repete uma série de letras do alfabeto deles. Se a gente for pegar o nosso alfabeto como exemplo, como parâmetro, a gente claramente pode perceber que tem letras ali que não vão repetir. Por exemplo, o W. Eu imagino que o W não apareça no nosso hino. Então, além de outras letras também. Então, se no nosso próprio hino eu já percebo que não repete, eu não consigo usar todas as letras do alfabeto, né? Então eu não consigo garantir aqui nessa questão que todas as letras foram utilizadas, tá? Então aqui também ele trouxe uma afirmação aqui que eu não consigo garantir, eu não consigo constatar. Se a gente não consegue constatar isso aqui, o item está errado, beleza? Então, pessoal, muito bacana essa questão. Uma questão, então, que parte do princípio da casa dos pombos, que vale a pena você treinar questões desse tópico, porque é um tópico que está recorrente, viu? E é um tópico que, às vezes, quando cai, o pessoal que nunca viu assusta, não sabe por onde começar. Às vezes até conseguiria fazer a 30, raciocinar alguma coisa em cima da 30, mas a 31 e a 32 o pessoal ia ficar inseguro, ia falar, gente, mas como é que eu concluo isso aqui sendo que ele não me deu nada? Ia ficar batendo cabeça na hora da prova, sem saber o que fazer. E, de fato, nós teremos muitas questões aqui dentro desse tópico que a gente vai ter que falar, não dá para fazer. Não tem como afirmar o que ele está dizendo. Logo, está errado, tá? Só que essa segurança de pensar isso na hora e de ver que isso está errado, né, de enfrentar aquilo que ele está colocando, você só vai adquirir isso treinando questões. Você vai precisar pegar as provas anteriores e constatar isso lá, e quanto mais questões você fizer, mais segurança você vai ter quando chegar na sua prova, cair isso lá, você vai marcar com segurança, falar, não, isso aqui não dá para fazer. Eu lembro daquela questão que eu fiz aquele outro dia lá no canal do professor lá, ele falou, né, o professor Vinícius falou lá que a gente treinou lá, eu treinei depois da aula dele lá, e agora eu estou seguro aqui que eu consigo perceber que não dá para afirmar nada aqui, então o item vai estar errado. Beleza? Então aqui é para ajudar vocês nesse sentido, é para clarear as coisas aqui para vocês. Vocês vão perceber que tem muitos itens aí que se repetem nesse sentido. Aquele exemplo que eu dei lá para vocês
da data de aniversário aqui, né, é um dos que mais repete, é um dos que eu mais vi nas questões aí anteriores da banca, e ele é até mais simples, né, mais claro visualizar, porque você tem o tamanho do número é menor, né, então é mais fácil você visualizar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, então. Na descrição do vídeo eu sempre deixo aqui os materiais aí da banca, né, dos concursos aí da banca, para quem tiver interesse. De qualquer maneira, a gente segue aqui ajudando vocês aí, né, no raciocínio lógico e na matemática aqui, para dar aquele gás aí. Vocês sabem que eu resolvo questões aqui das outras matérias também, então, muito em breve, mais questões aí para vocês. Chuva de questões de revisão 2021 para vocês. Fui, valeu e até mais.